para aquele que crê, que as nossas mentes possam entender Teu plano perfeito em nossas vidas. Em Cristo Jesus que rendemos graças, amém. Nossa vida tem um propósito, a minha e a sua vida tem um propósito. Você crê nisso? Amém. Então fale comigo. Eu tenho um propósito. A minha vida é uma vida de propósito. Só de sabermos disso, entendemos que não nascemos por acaso, por uma circunstância qualquer. Não foi um ato que aconteceu, não foi um acidente de percurso, não foi um incidente na nossa família. Nós não somos o problema do mundo, nem o problema da nossa família. Nós fomos e temos uma vida, melhor dizendo, com propósito. E foi para isso e por isso que Deus permitiu que estivéssemos aqui hoje nessa geração. Nossa vida tem um propósito. Fomos idealizados para agradarmos a Deus. Deus nos idealizou para agradarmos Ele. Você pode acompanhar em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E nos escolheu em Cristo. Não foi fora de Cristo. Em Cristo. Para sermos santos e inculpáveis, ou sem culpa, íntegros diante dele. Fomos idealizados por Deus para agradarmos a Ele. E como é que a gente sabe que está agradando a Deus? Dois pilares principais, se assim a gente pode dizer, para estarmos agradando ao Senhor, é vivermos em santidade e com a vida íntegra, uma vida inculpável, uma vida de obediência à palavra. O interessante é que quando ele fala de sermos santos, porque ele é santo, e sem santidade ninguém verá a face dele, ninguém andará na presença do Senhor, nosso Deus, se não for em santidade. Pode estar andando na presença de governantes, de imperadores, de reis, de políticos, de presidentes, de pessoas, de instituições, pode estar andando na presença de tantas coisas, mas não na presença de Deus, porque o reino de Deus é instalado quando nós cremos nele. Nós temos uma vida de testemunho em santidade. A manifestação do reino de Deus através de nós não acontece sem santidade. Então, muitas das vezes, as obras que estão acontecendo por aí, que muitos estão ficando, inclusive, admirados, não é Deus que está fazendo. Ele está permitindo o diabo usar essas pessoas, inclusive para curar. Porque o diabo faz sinais e prodígios. Os falsos profetas vão ser usados nos últimos dias para realizar obras de engano. Mas aqueles que foram idealizados por Deus para agradar a Ele, já tinham sido criados antes da fundação do mundo, com o amor que esse próprio Deus fez e nos separou em Cristo para andarmos separados em santidade e com a vida reta, íntegra diante dele. Oh glória! Não vamos ser exortados pelos ímpios, não vamos ser apontados e condenados por aqueles que não creem na palavra, ainda que venha perseguição, injúrias e mentiras. Mas se nós estamos em uma vida idealizada para agradar a Deus, e foi realmente
criou antes da fundação do mundo, antes de criar toda e qualquer coisa, já existia uma ideia na mente de Deus, pela minha e pela sua vida em amor, para que em Cristo pudéssemos viver para sempre com Ele. Amém. Entenda que Deus te criou para agradar a Ele. Ele fez a mim e a você para o agrado dele. Deus achou graça de nós. Seja agraciado por Deus. A graça de Deus, ela protege, ela cuida, ela zela, ela provê, ela conforta, ela consola, ela anima, ela dá força, ela nos enche de vitalidade, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela nos separa, ela nos santifica, ela nos edifica, nos sustenta, nos alimenta, nos limpa, nos envolve. Maravilhosa graça de Deus para sempre. Fomos idealizados para agradarmos a Deus. Nós não somos obra do acaso. Os nossos pais não decidiram nada. Deus já tinha decidido pelas nossas vidas. Amém. Que maravilha, Senhor. Então nós temos uma vida de propósito. Amém? Fomos concebidos para sermos de Deus. Nossa mãe nos gerou no útero dela para que fôssemos de Deus. Por isso a necessidade de apresentarmos as crianças a Deus no altar. Devolver para Ele aquilo que Ele fez em gratidão. Retribuirmos a Ele uma pequeniníssima parte desse amor derramado sobre a minha e a sua vida. Fomos concebidos para sermos de Deus. Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 55 não existe, é versículo 5. Aí foi 2 enter, errado. Versículo 5 de Efésios capítulo número 1. Ele nos predestinou para si. Deus fez com que nossa mãe gerasse a nossa vida, concepção. Gameta masculino do macho, do homem, do pai, se juntou com o gameta feminino da mãe, da fêmea. Concepção, gerou uma vida. E essa vida foi gerada para sermos de Deus, não sermos de mais ninguém. Então não podemos amar os nossos cônjuges, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos parentes. Não podemos amar nada a mais ou acima de Deus. Primeiro é Ele. Aí depois vem os demais. O casado, o cônjuge, o pai, a mãe de família, os filhos, e assim sucessivamente. Imagine se as pessoas têm amor ao dinheiro, como Deus se sente. Ele não foi concebido, ele não foi idealizado para amar nada material. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Ei, você não é órfão. Aleluia. Você não está sozinho, você tem um Pai. Glória. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os universos, Criador de tudo. Ainda que fomos esquecidos
esquecidos por nossas mães, ainda que fomos abandonados pelos nossos pais, rejeitados pelo nosso pai, humilhados pelos nossos parentes, apontados pelas pessoas conhecidas, injuriados por amigos, amaldiçoado por muitos, Deus nos adotou para sermos filhos dele para sempre, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não importa o que eles falem, que eles acusem, que eles mintam, não importa o que vem contrário às nossas vidas, porque nós sabemos de onde viemos e para onde iremos. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus e somos filhos, temos uma paternidade. Nos nossos registros celestiais tem escrito que somos filhos e filhas de Deus. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem os principados, nem a potestade, nem o dia de hoje, nem o dia que há de vir. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso Deus. E tudo isso conforme um bom propósito de sua vontade. A boa vontade de Deus nos fez ter uma vida com propósito. Nós sabemos porque estamos aqui. Nós temos uma missão a cumprir. Nós não estamos passando férias nessa terra, nem perdidos de um lado para o outro, sem saber quem somos, o que vamos fazer, para onde iremos. Nós temos uma vida determinada, melhor dizendo, pré-determinada por Deus em Cristo Jesus, para a realização do ideal, da perfeição dele. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. Isso é muito grande. O melhor de Deus nessa geração, nessa face da terra, são os filhos dele e as filhas dele. E você faz parte desse grupo. Fomos gerados para nos assemelharmos a Cristo. Então Deus nos gerou em espírito. Ele fez os nossos pais nos gerarem para que tivéssemos semelhança a Jesus Cristo. Olha que Romanos 8:29 diz: pois Deus conheceu de antemão, antes de tudo Deus já conhecia os seus. Deus sabe quem são os dele, ainda que mintam para a gente, ainda que as pessoas digam que são convertidas e crentes, Deus sabe quem são os dele. Eu e você não sabemos quem se arrependeu e quem se converteu de verdade, mas Deus sabe quem são as ovelhas dele. E essas ovelhas ouvem a voz do bom pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. A ovelha obedece a palavra, segue a palavra, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Fomos gerados para sermos semelhantes a quem? A Jesus. E qual seria a finalidade disso? A fim de que fosse o primeiro entre os irmãos. Jesus é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. E após Jesus viriam todos os demais filhos e filhas, os irmãos e as irmãs dele. Deus então, antes de tudo, gerou eu e você e a todos nós
para sermos semelhantes a Cristo. Como é que a gente sabe que a gente está andando com Deus e é filho de Deus ou filha de Deus? Quando as nossas práticas se assemelham à de Jesus. Quando a nossa face parece com a de Cristo. Quando o nosso comportamento está de acordo com as Escrituras Sagradas. Quando aquilo que a gente acredita, tem convicção, tem certeza, é a palavra. Quando nós, eu e você, estamos tendo uma vida parecida ou semelhante à do filho primogênito. E aí refletimos a glória de Deus. Os filhos de Deus se assemelham com Jesus. Daí a gente examina a nossa vida e olha também para a vida dos outros. Por isso que Jesus fala produzir frutos dignos de arrependimento. Aquilo que a gente está realizando como obra está refletindo que somos filhos e filhas de Deus. Não estou falando crente, estou falando filho e filha de Deus. Porque crente é todo aquele que crê. E em Tiago vai dizer que os demônios creem em Jesus e estremecem. Os demônios são crentes desobedientes. Então a questão aqui não é ser evangélico, ser gospel, ser protestante, ser cristão. A questão aqui é ser filho e filha de Deus. E só é filho e filha de Deus quem se assemelha a Ele. Através de Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Quem era Jesus? O que Jesus fazia? Como era que Jesus se comportava? Quais eram as práticas de Cristo? Quais eram as atitudes dele? O que ele falava? O que ele pregava? Como ele realizava as obras? É tempo de estudarmos os Evangelhos. Não podemos dizer que somos de Deus se temos um comportamento que não é de filho, que não é de filha. Aliás, Jesus chega para os fariseus e confronta eles, dizendo: se vocês tivessem como pai Abraão e ouvissem e cumprissem o que Moisés falou, vocês creriam em mim e me seguiriam, me amavam e me serviriam. Mas vocês têm como pai o diabo. Vocês são filhos do diabo, seus fariseus hipócritas, religiosos que fingem ser crentes, mas não tem nada de filho de Deus. Em outras palavras, nem todo mundo que levanta a mão na igreja é crente. Ou melhor, é filho. Como é que a gente vai saber que é filho? Quando se assemelha à imagem de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Já anota logo qual é o número para a gente não votar nesse que está atrapalhando a obra de Deus. Tanto lugar, passando na frente das igrejas, confundiram tudo. No bairro Nobre, o cara quer passar na frente da igreja, já perdeu os 100 votos. Nossa. Bora pra frente, aumenta aí o som da gente também, nossa. Bota pra ficar. Para o pessoal que está ao vivo, a gente quer pedir perdão, eles não sabem o que fazem. Aliás, nosso reino não é desse mundo, porque se
fosse, eles nos conheciam. Como é que a gente sabe quem são os filhos e quem não são os filhos? Quando os irmãos respeitam os outros. Quando o irmão não respeita o outro, ele não é semelhante a Cristo. Então não temos paz com aquele que não tem paz. Às vezes acontecem situações na nossa vida para que a gente possa praticamente discernir as coisas. E uma maneira de nós discernirmos as coisas é Deus permitindo que essas coisas aconteçam para a gente saber que realmente somos filhos dele. Porque imagine que você está com uma criança pequena em casa e aí chega alguém da sua família, de preferência seu irmão ou sua irmã, tocando fogo com som alto, impedindo da criança ser curada. Como é que você ficaria nessa situação diante desse familiar seu que se diz que é seu irmão ou sua irmã? Meio triste, ainda que a gente libere o perdão. Então imagina o cara tocando fogos e com som alto na frente dos irmãos que estão precisando e recebendo cura. Meu Deus, terrível. É ou não é? Terrível. Ainda tem muito, irmão. Se tiver, pode baixar a porta da igreja. Baixa a porta da igreja aí, por favor. Pode baixar. Não são bem-vindos, não. Se tiver muito, pode baixar aí a porta da igreja. Não são bem-vindos, não. Isso. Glória a Deus. Pode baixar todos. Pode baixar, pode baixar. Isso. Maravilha. Fomos criados para servirmos no reino. Fomos criados para servirmos no reino. E esse reino que eu estou falando é o reino de Deus. Não é o reino das trevas, não é o reino desse mundo. Olha o que diz aí em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Pois somos obra-prima de Deus. Somos obra-prima de Deus. Anotou o número, não foi? Anotou, meu irmão? O número? Anota aí, viu? Para a gente não botar nesses filhos das trevas. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Somos a obra-prima de Deus. O que Deus está falando comigo e contigo? Que nós somos a perfeição dEle e criados em Cristo Jesus. Olha lá, fomos criados para servirmos no reino. Uma obra perfeita que Deus fez foi a minha e a sua vida. Em Cristo, por meio dele, através dele, fomos criados para realizar as boas obras. Não são más obras, são as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Já existia um plano perfeito. Já existia um plano de salvação, já existia um propósito eterno, já existe tudo. Você se levanta para servir a Deus no reino, você se posiciona, e eu também, para servirmos a Deus no reino. Nós fomos criados com a maior perfeição para servirmos a Deus. Existe um plano perfeito e nós precisamos realizar a obra que Deus quer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fomos criados para servirmos no reino. E nosso reino não é desse mundo. Nós não temos paz com esse mundo. O mundo nos persegue. O mundo é revoltado com a gente. Porque se não fosse revoltado, não mandava aumentar o som para perturbar a igreja.
Vocês sabiam que isso é infração institucional? Você sabia que pega 2 anos de cadeia por essas atitudes de violência contra uma organização religiosa que está prestando culto? Nós não temos parte com ele. Se acionarmos a justiça, eles vão ser presos. Por isso eu peço a você que escolha um senador e um deputado para a gente ter um congresso que respeite as leis do país, que a gente ore pela justiça desse país, para que Deus tire e coloque aqueles que seguem os princípios e os valores morais que estão na Bíblia Sagrada de acordo com a Constituição. Nosso país é laico, mas ele surgiu do cristianismo. Há um respeito por todas as religiões. As pessoas podem oferecer culto para aquilo que ela acredita, mas surge o Brasil do cristianismo. E o preâmbulo da Constituição Federal, inclusive das estaduais de todos os estados, é importante a gente saber isso. Está lá escrito que foi feito para Deus, e esse Deus é com letra maiúscula, e esse Deus é o Yahvé que eu e você servimos. Então, por não conhecerem a lei, desrespeitam as organizações religiosas, afrontam as instituições, ilegalmente falando. Não vote em nenhum desses que fizeram e fazem essas coisas que vocês viram aqui acontecer nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Que bênção, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Às vezes a gente chegou e estava pensando, não, eu acho que eu vou querer aquele, vou, né? E a gente já discerne logo, o Senhor já nos dá a prática, já mostra a tribulação, que o coração não está nada nessas coisas, está pensando só em si. Nós oramos agora em nome de Jesus para que todos os corações corruptos, todos aqueles que querem lesar o nosso país, não sejam eleitos nem reeleitos em nome de Jesus. Agora você fica livre para escolher seu candidato, porque a gente aqui não fecha com ninguém. O altar é do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Você é livre. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade ao vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Fomos criados para servirmos no reino. Se você ainda não está servindo no reino, é um privilégio. Se você ainda tem dúvida em servir no reino, é tempo de servir. É tempo de fazer algo para Deus. É tempo de usar sua força, seu talento, sua habilidade, seu conhecimento, sua alegria, seu ânimo. É tempo de você usar seu corpo físico, sua mente, sua alma para fazer algo para Deus. Começando na igreja local e indo para fora. Amém? Glória a Deus. Fomos planejados para cumprirmos uma missão. Você tem dúvida? Fomos planejados para cumprirmos uma missão. Colossenses capítulo 2, no versículo de número 6 diz: e agora, assim como aceitaram a Cristo, quem tem uma aliança com Jesus aí, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não tem, está fazendo agora. Levantando a mão. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Continua no caminho, persevera na verdade, se mantém em obediência às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus. Nós fomos planejados para cumprirmos essa missão, e essa missão é para quem continua seguindo a Cristo para sempre. Ele é o primeiro e nós estamos como os demais. Ele é o primogênito e nós somos demais dessa família.
Aonde Ele estiver, nós estamos. O que Ele fizer, nós temos que observar e fazer. Nós seguimos ao Mestre e Ele é o nosso Messias. Já existe um Messias em todo o universo e Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor para todo sempre. Amém. Te convido a se colocar de pé. Glórias a Deus.